Jesus quis ficar entre nós e na sua igreja, de uma forma real, através da Eucaristia. A sua presença física na Eucaristia é o sustentáculo da vida da Igreja Católica. É fonte, força, alimento e vida do cristão. A Igreja nos ensina que a Santa Eucaristia, especificamente a Santa Comunhão, a Sagrada Hóstia, não é uma ideia e nem mesmo uma coisa sagrada, mas sim uma pessoa sagrada, uma pessoa divina. É Jesus Cristo, nosso Senhor, que está realmente presente, substancialmente e com toda a sua divindade nesta pequena e sagrada hóstia, ao qual deveríamos ter mais conhecimento e consciência de que quando nos aproximamos para receber a Santa Comunhão, ali está o Senhor do Universo, na sua eterna majestade, que humilhou a si mesmo e muito. Ele não somente se encarnou, assumindo nossa natureza humana, mas ele foi mais longe, humilhando a si mesmo, neste estado de ser na Eucaristia indefeso. Aqui, ele está sendo entregue em nossas mãos, com a gente podendo fazer o que quiser com ele. Muitos sacerdotes e bispos ensinam e afirmam aos quatro ventos que é na mão que os fiéis devem receber a comunhão, porque foi desse modo que a comunhão foi distribuída em toda a Igreja, seja no Oriente, seja no Ocidente, desde as origens e por mais de 1000 anos. E isso é ensinado tanto às crianças que estão iniciando sua vida litúrgica com a primeira comunhão, como aos seminaristas que se tornarão os futuros sacerdotes. Mas essa alegação é totalmente falsa. Basta aprofundarmos nos documentos oficiais do Vaticano e na vida dos santos, que são provas concretas. Dom Atanásios, especialista em patrística e bispo auxiliar do Cazaquistão, estudou intensamente a vida dos padres da Igreja, que nos contam como as coisas eram feitas nos primeiros séculos cristãos. Em seu livro Dominus Est, de 2008, prova que nunca nossos antepassados cristãos pegavam a Sagrada Eucaristia com os dedos para colocá-la na boca. Por alguns séculos, a Santa Comunhão era colocada pelo sacerdote na mão direita do comungante. Em alguns lugares, a mão era coberta por um corporal. O comungante abaixava a cabeça em direção à palma da mão direita e tomava a Sagrada Hóstia diretamente com os lábios e a língua, sem usar os dedos, em posição de profunda reverência e não de pé. A mão direita era considerada mais nobre que a esquerda. Eles purificavam as mãos antes e depois da comunhão. Após consumir a Eucaristia, o fiel devia recolher da mão com a língua qualquer mínima partícula consagrada. O mesmo faziam aqueles que usavam o corporal sobre a mão para que assim não restasse nenhuma partícula no tecido. Isso tudo acontecia sob a supervisão de um diácono. E os fiéis deixavam os corporais em posse dos sacerdotes, para que fosse feita a purificação adequada, de modo que não houvessem abusos litúrgicos. Era mais uma comunhão na boca do que na mão. Mas por que os primeiros cristãos comungavam a hóstia a levando da palma da mão à boca, sem lhe tocar ou pegar com os dedos? A razão é que usar os dedos para agarrar algo denota autoridade e poder sobre a coisa. E isso parecia desrespeitoso para com a Sagrada Eucaristia, que é o próprio Deus. Somente o sacerdote celebrante na missa consumia a Sagrada Hóstia de seus próprios dedos, pois era ele quem acabava de consagrar as espécies eucarísticas. Até mesmo os padres, que concelebravam a Santa Missa, não tomavam a Sagrada Comunhão em seus próprios dedos, mas na língua, que era dada pelo padre celebrante. O mesmo acontecia com os sacerdotes recém-ordenados, que recebiam a Sagrada Comunhão na língua, dada pelo bispo em sua missa de ordenação, na forma tradicional. Os primeiros cristãos sabiam muito bem que a presença de Deus na Eucaristia não era imaginária ou meramente simbólica, mas ao contrário, que é verdadeiro, real e substancial. O gesto da comunhão na mão, tal como conhecemos hoje, era completamente desconhecido entre os primeiros cristãos. Comungar pegando na hóstia com os dedos, a forma que conhecemos hoje e que é habitual em nossos dias, foi uma invenção da Reforma Protestante, mas especificamente de Calvino e seus seguidores, que não acreditavam na presença real de Jesus na Eucaristia. Fazendo isso, mostravam que o que recebiam era apenas um pão, algo simbólico.
Já o comungar em pé e tocando as espécies eucarísticas diretamente na mão surgiu com os hereges arianos, que faziam isso para demonstrar que não acreditavam na divindade de Jesus Cristo, que ele tinha apenas a natureza humana, era apenas um puro homem. Essa foi uma das maiores heresias de toda a Igreja, que foi combatida por Santo Atanásio. Sobre estes dois temas falaremos mais à frente, onde mostraremos como eles foram introduzidos na liturgia católica. Com o passar do tempo, a verdade do mistério eucarístico, do seu poder e da presença de Cristo nele foram sendo aprofundadas. Devido a um sentimento sempre urgente da reverência devida ao Santíssimo Sacramento e da humildade necessária para recebê-lo, estabeleceu-se o costume de o próprio sacerdote colocar a Eucaristia na língua do comungante. Pouco a pouco, a comunhão da Eucaristia sob as duas espécies foi sendo suspensa, sobretudo por conta do perigo de que o sangue do Senhor fosse derramado quando comungassem crianças e velhos. Por conta disso, introduziu-se no século XII o costume já antigo na igreja grega de molhar no cálice um pedacinho do pão consagrado e dá-lo ao comungante, costume que não chegou a enraizar-se. Em meados do século XII, São Tomás de Aquino registrou ser já uso de muitas igrejas dar a comungar o corpo de Cristo sem o sangue, para prevenir o perigo de irreverência. No século XIV, tal costume estava generalizado. Mas devido a muitos abusos, já mesmo nessa época, passou a igreja a dar comunhão não sob a forma de pão, mas sim de hóstias. A postura dos adultos, sendo alimentados em suas bocas, mostra muito claramente que eles são crianças diante de Deus. Receber a Sagrada Comunhão diretamente em nossa boca nos ensina que devemos aspirar à infância espiritual para sermos aceitáveis a Deus. Depois do Concílio Vaticano II, muitos padres e bispos, para defenderem a comunhão na mão, manipularam uma passagem da catequese mistagógica atribuída a Santo Cirilo de Jerusalém, alegando que ele ensinava aos comungantes a se aproximarem da comunhão fazendo com as mãos um trono, colocando a mão esquerda sobre a direita, onde a direita pegaria a hóstia. Mas se formos nos originais deste escrito, encontraremos outra descrição, que é a forma que os nossos primeiros cristãos usavam. O texto original diz: "Não te aproximes com as palmas das mãos estendidas, nem com os dedos separados, mas fazendo da mão esquerda trono para a direita, como se fosse esta a receber um rei. Na cavidade da mão recebe o corpo de Cristo e responde o Amém." Podemos claramente notar que neste texto não está dito que se pegue a hóstia com os dedos, e ainda menos que a hóstia seja depositada na mão esquerda. O que percebemos na fila da comunhão é que muitos recebem o Senhor como se fosse uma bolacha ou uma coisa qualquer. E até muitos ministros e padres distribuindo a comunhão como se fosse biscoito, algo normal, sem nenhuma reverência ou piedade. Antigamente, todos os gestos de fé testemunhavam o Santíssimo, a presença real de Jesus Cristo, e diziam mais do que palavras. Então, já no primeiro milênio, em muitos lugares, a Sagrada Comunhão diretamente na boca se tornou a norma. A Igreja havia aprendido, por experiência própria, que era mais seguro para a Sagrada Hóstia e também mais reverente. A primeira e maior preocupação da Igreja foi a possível perda das partículas da Eucaristia e o possível roubo de hóstias consagradas. A Igreja sempre viu na prática da comunhão de joelhos e na boca uma maneira de aumentar a fé na presença real do Senhor, na Eucaristia. E para defender isso, os santos padres e a Igreja estabeleceram normas para que a comunhão não fosse dada de outra forma, e assim se evitasse abusos. Santo Eutiquiano, Papa de 275 até 283, proibia que os leigos tocassem as espécies sagradas com as mãos. O Concílio de Saragossa, no ano 380, lançou a excomunhão a todos aqueles que se atrevessem a receber a Sagrada Comunhão em suas mãos. São Leão I, Papa de 440 a 461, diz explicitamente que o sacramento da Eucaristia recebe-se na boca.
O Sexto Concílio Ecumênico de Constantinopla proibiu aos crentes tomar a Sagrada Hóstia nas mãos, excomungando transgressores. O Sínodo de Córdoba, do ano 839, condenou a seita dos chamados cassianos por se recusarem a receber a Sagrada Comunhão diretamente na boca. O Sínodo de Rouen, do ano 878, disse: nas mãos de nenhum leigo, homem ou mulher, a Eucaristia deve ser colocada, mas apenas na boca. Dá para se notar que a Igreja não mudava sua regra original, mas a consolidava, desejando o desaparecimento completo dos abusos, porque sempre foi costume, na Igreja de Deus, os leigos receberem dos padres a comunhão. São Tomás de Aquino ensina que, por respeito ao sacramento da Eucaristia, ele não é tocado por nada que não seja consagrado. Por causa disso, o corporal e o cálice são consagrados e, igualmente, as mãos do padre o são, para tocar este sacramento. Assim, nenhuma pessoa tem o direito de o tocar, a não ser em casos de necessidade, como, por exemplo, se o sacramento cair no chão ou casos semelhantes. Em 1551, o Concílio Ecumênico de Trento também repetiu o ensinamento tradicional da Igreja, por causa dos desvios dos protestantes. Na comunhão sacramental, sempre foi costume na Igreja de Deus receberem os leigos a comunhão das mãos do sacerdote. Com razão e justiça se deve conservar este costume, como proveniente da tradição apostólica. Então, como foi falado anteriormente, a forma de comungar que conhecemos hoje na mão e de pé foi uma invenção dos hereges arianos e da Reforma Protestante, dos calvinistas, aqueles que seguiam Calvino. Vale lembrar que a prática de comungar na mão não foi adotada nem sequer por Lutero. Nos 16 documentos do Concílio Vaticano II, não há qualquer referência à comunhão na mão, que também não foi mencionada durante os debates conciliares. A comunhão na mão foi introduzida no culto cristão por homens cujos motivos tinham por base um desafio ao catolicismo. Os reformadores protestantes estabeleceram a comunhão na mão para significar duas coisas. Primeira, que acreditavam que não havia transubstanciação nenhuma e que o pão usado para a comunhão não passava de pão vulgar. Por outras palavras, a presença real de Cristo na Eucaristia não passava de uma superstição papista. E como o pão não era mais do que pão, qualquer pessoa lhe podia tocar. Segundo, que era sua crença que o ministro da comunhão, o sacerdote, não era fundamentalmente diferente de qualquer leigo. Ora, é ensinado católico que o sacramento da ordem dá ao sacerdote um poder espiritual, sacramental, imprime uma marca indelével na sua alma e faz dele fundamentalmente diferente de um leigo. Já o ministro protestante, porém, não é mais do que um homem vulgar, que introduz os cânticos, faz as leituras e prega sermões para excitar as convicções dos crentes. Não pode converter o pão e o vinho no corpo e sangue de Nosso Senhor. Não pode abençoar, não pode perdoar os pecados. O estabelecimento da comunhão na mão pelos protestantes foi um modo de eles escolherem para mostrar a sua rejeição da crença na presença real de Cristo na Eucaristia e a rejeição do sacerdócio sacramental. Em resumo, para mostrar a sua rejeição do catolicismo no seu todo. Daí por diante, a comunhão na mão passou a ter um significado nitidamente anticatólico, prática abertamente anticatólica. Tem por base a descrença na presença real de Cristo e também no ministério sacerdotal. Embora a comunhão na mão não foi ordenada pelo Concílio Vaticano II, o que foi canonizado foi o ecumenismo. Este movimento realça, supostamente, aquilo que temos em comum com os outros credos e oculta o que nos divide, para celebrar os valores que partilhamos. Com isso, os sacerdotes começaram a imitar os infiéis autoproclamados. Na Holanda, depois do Vaticano II, alguns padres de ideias ecumênicas começaram a dar a comunhão na mão, numa imitação servil da prática protestante. Os bispos, em vez de cumprirem o seu dever e condenarem o abuso, acabaram o abraçando. Com isso, essa prática acabou se espalhando pela Alemanha, Bélgica e França. Eles também começaram a afirmar que a comunhão na boca era coisa de bebês, de crianças. Já a comunhão na mão significava reconhecer o estado adulto do cristão.
Foi a indignação de grande número de fiéis que obrigou o Papa Paulo VI a tomar medidas. Tendo consultado os bispos do mundo sobre o assunto, estes votaram, na sua esmagadora maioria, no sentido de manter a prática tradicional de receber a Sagrada Comunhão apenas na língua. E note-se que, nesta altura, o abuso estava limitado a alguns países europeus, ainda não tinha sequer começado nos Estados Unidos. O Papa Paulo VI confirmou através da instrução Memoriae Domini que a norma universal para receber a comunhão é precisamente recebê-la diretamente sob a língua. Ao mesmo tempo, permitia às conferências episcopais dos territórios que já se havia produzido o abuso pedir um indulto para a comunhão na mão. O indulto não deveria ser concedido a qualquer um que o pedisse, mas só àquelas conferências episcopais em cujo território já se havia produzido abusos. A Santa Sé, desde o início, deixou bem claro que a comunhão na mão é uma exceção, e a forma ordinária é receber a comunhão na boca. Mas como não bastasse, o clero liberal de outros países, incluindo agora os Estados Unidos, munidos por um espírito de desobediência, concluiu que se esta rebelião podia ser legalizada na Holanda, podia ser legalizada em qualquer parte. Calcularam que se ignorassem a instrução do Papa e desafiassem a lei litúrgica da Igreja, essa rebelião não só seria tolerada, como eventualmente legalizada. Foi exatamente o que aconteceu, e é por isso que hoje temos a comunhão na mão. Chegamos ao ponto em que a comunhão na mão é considerada uma forma superior de receber a Eucaristia. Desde que os católicos passaram a comungar o corpo do Senhor de pé e na mão, perceberam-se uma diminuição na devoção para com o Santíssimo Sacramento. O que falta hoje é que os bispos e os padres esclareçam para os fiéis que a comunhão na mão é uma permissão da CNBB e não uma norma da Igreja. Todos têm o direito de receber a comunhão diretamente na boca, que é a forma correta de se comungar. A nossa querida Santa Madre Teresa de Calcutá afirmou no dia 23 de março de 1989 que a coisa mais horrível do nosso mundo de hoje é a comunhão na mão. Não existe nenhum documento oficial da Igreja que permita a qualquer sacerdote, independente de sua posição, negar ao fiel a comunhão na língua. Nossa Senhora do Bom Sucesso profetizou o desprezo pela Eucaristia com a comunhão na mão. O mesmo sucederá com a Sagrada Comunhão. Mas ai, quanto sinto ao te manifestar que haverá muitos e enormes sacrilégios, públicos e também ocultos de profanação da Santa Eucaristia. Meu Filho Santíssimo, ver-se-á jogado ao chão e pisoteado por pés imundos. São Cirilo de Jerusalém dizia que devemos lamentar mais a perda de qualquer partícula da hóstia que a perda de ouro, de diamante ou de qualquer um dos membros do nosso corpo. A comunhão na mão acarreta 4 consequências, cada qual mais grave que a outra. Primeiro, minimiza os gestos de adoração visível. Segundo, nas crianças e nos adolescentes que não conheceram o modo tradicional da recepção, cria a ideia de que a Eucaristia é um alimento comum e apenas um símbolo. Terceiro, permite perdas importantes de parcelas de hóstias que caem por terra e são profanadas involuntariamente. Os fragmentos da hóstia são esmagados por nossos pés. Isto é horrível. Nosso Deus em nossas igrejas é pisoteado por nossos pés. Parece que muitos esqueceram que nosso Senhor está presente todo e inteiro na menor porção da Santa Eucaristia. E por fim, a 4ª consequência da comunhão na mão favorece o roubo de hóstias para atos sacrílegos. Na internet existem vários vídeos de missas onde pessoas se aproximam da comunhão e fingem comungar e acabam furtando a sagrada hóstia para fins sacrílegos. Hóstias consagradas vendidas pela internet, pessoas colocando partículas consagradas em saquinhos como lembrancinhas zen ou em cultos protestantes, entre outras profanações horrendas. Independente do que eu e você pensamos, se gostamos ou não, se o padre gosta ou não, se é demorado ou não, isso não importa. O que importa é sermos obedientes à doutrina da Igreja. O que importa é zelar pelo Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Corpo do Senhor, defendê-lo, honrá-lo, amá-lo, e isso se faz através da comunhão na boca.
A comunhão na boca dificulta a ação desses diversos profanadores e facilita a identificação dos mesmos pelos ministros da Eucaristia, padres e fiéis. Além do que foi dito, pode-se ainda acrescentar algo a mais. É que a comunhão na mão leva os fiéis à indiferença e à perda da fé, pois aquelas mesmas mãos que depositaram dinheiro na coleta vão tocar a hóstia consagrada. Aos poucos, isso induz a pessoa a colocar o dinheiro e a hóstia no mesmo nível, relativizando o valor infinito da Sagrada Eucaristia. A comunhão na boca é direito verdadeiro e próprio do fiel, ao passo em que a comunhão na mão é mero indulto. É o que nos diz a encíclica Sacramento da Redenção, no número 92, cuja tradução para o português ficou truncada e incompreensível. Diz o texto na nossa língua: todo fiel tem sempre direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se o que vai comungar quer receber na mão o sacramento. Nos lugares onde a Conferência de Bispos o haja permitido, com a confirmação da Sé Apostólica, deve-se-lhe administrar a Sagrada Hóstia. Somente em português a pontuação ficou deste modo incompreensível. Em italiano, em espanhol, em inglês e em latim, o período vai até o final, e o seu sentido é claro. Aquilo a que se tem sempre direito é a receber a Sagrada Comunhão na boca, e recebê-la na mão somente é possível nos lugares onde a Conferência de Bispos o haja permitido. A versão em francês é a mais clara. Todos os fiéis têm o direito de receber a sua escolha, a Santa Comunhão na boca. Ponto. Este é direito. Em seguida, vem o indulto. Se um fiel deseja receber na mão o sacramento naquelas regiões onde a Conferência dos Bispos, com a confirmação da Sé Apostólica, o permita, pode-se lhe dar a Santa Comunhão. Essa é a concessão, que não é absoluta, e sim condicionada a um indulto da Conferência Episcopal ratificado pela Santa Sé. Ou seja, embora qualquer conferência episcopal possa, e em muitos casos até mesmo o bispo individual o deva proibir a comunhão na mão, nenhum bispo ou conferência pode proibir a comunhão na boca. Este é o modo ordinário de se receber a comunhão eucarística, ao qual o fiel tem sempre direito.